Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações aí no Antigo Testamento, passou Salmos, tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí começam os profetas. Quando chega lá nos profetas, tem Isaías, Jeremias, do lado de Jeremias está ali, Lamentações, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 21. Bem, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coloca a mão no teu coração, diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que tu agora, Senhor, designa ela como meio de vida, e vida abundante a cada um de nós, porquanto ela é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e ela carrega, Senhor, as tuas bênçãos poderosas a nosso favor. Que mediante a liberdade de nosso coração, teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão de tudo que Ele mesmo vai revelar aos nossos corações, para que tudo que nela está venha a ser estabelecido em nossas vidas. Eu também me entrego a Ti, Espírito Santo, para que Tu me tomes com toda a liberdade que eu Te dou, a fim de que Tu venhas a falar e ministrar através de mim, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar, meus queridos. Meus amados, o livro de Lamentações, ele fala de um momento de desolação da nação de Israel e das dores do coração do profeta Jeremias, diante da realidade do que eles estavam vivenciando pela derrota, uma derrota muito forte promovida pelo exército de Nabucodonosor contra Israel. Diz que Nabucodonosor, com os seus grandes exércitos, havia destruído todos os muros de Jerusalém, invadido a cidade, feito vários prisioneiros como escravos, levado para a região da Babilônia, destruído completamente o templo de Jerusalém, e ele, não bastasse, depois de roubar todo o ouro e prata que ele pôde, ele ainda incendiou completamente a cidade. Ou seja, era um cenário de grande desolação, um cenário de dor, um cenário de derrota, um cenário extremamente desfavorável. E quando o profeta Jeremias escreve Lamentações, ele faz 5 discursos apresentando as questões que envolviam essa realidade, mas também o que estava no seu coração. E é interessante que quando chega no capítulo 3, é a essência de tudo que o profeta queria trabalhar. E quando ele começa, dentro desses 5 discursos, 4 ele designa a questão dos pecados da nação de Israel, mas um deles é um discurso pessoal, tem a ver com a dor do seu coração. E diz então que ele começa a colocar diante de Deus a realidade, o que os seus olhos contemplavam, o que ele estava vivendo e a dor que ele observava nas pessoas da cidade. E uma das coisas que mais impactou o coração do profeta Jeremias foi ver a dor das crianças que permaneceram na cidade. Ele olhava para aquelas crianças e ele via a desolação,
ele via a angústia, ele via a tristeza, ele via a ausência de alegria. Era complicado o cenário. E aí ele começa a construir o discurso, colocando essas coisas do seu coração. Mas é interessante que quando ele chega no verso 21, após fazer todo um relato da realidade triste e desoladora, ele faz uma pausa e ele vem exatamente com essa expressão: quero trazer à memória. Tem algumas versões que diz ao coração, aquilo que me traz esperança. E é interessante como o profeta traz algo para nós meditarmos e trabalharmos na nossa vida assim como ele trabalhou. Porque era fato, era uma realidade a desolação. Era fato, era realidade a destruição. Era fato, era realidade a maneira com que havia acontecido aquela devastação, a ponto de não ter alimentos, a ponto de várias questões estarem promovendo dano, prejuízo. E havia também a questão de que eles tinham sido derrotados. Havia a dor da derrota. Mas ele diz algo muito importante para mim e para você. Quando ele expõe tudo isso, e ele chega nesse momento, ele faz essa reflexão. E aí é um ponto que é necessário nós analisar com profundidade. Porque aquilo que eu lanço na minha mente, me paralisa, me destrói, me desmotiva, me angustia, me fragiliza. Ou aquilo que eu lanço na minha mente, me motiva, me impulsiona, me lança para frente. Tudo é uma questão de como está a minha mente diante das realidades que eu possa enfrentar dia a dia na minha vida, ou diante do cenário que possa estar atualmente no mundo, ou diante da realidade que possa estar se acometendo na minha cidade, ou na minha empresa, ou na minha família, ou no meu casamento, ou aonde quer que seja, algo que envolva ou venha impactar a minha vida. Não importa que área seja. Pode ser física, material, emocional, sentimental, financeira, conjugal, seja o que for. Aquilo que eu lanço na minha mente é que vai me fazer ou paralisar ou avançar. É interessante, Jeremias falou toda uma realidade. Ele não estava omitindo a realidade. Ele não estava escondendo fatos. Ele não estava encobrindo ou querendo amenizar a situação que fazia parte da vida dele naquele momento e fazia parte daqueles que com ele estavam naquela situação. Não, em momento algum ele omitiu ou ele tentou enganar a si mesmo. Não. Se você ler o capítulo 3, você vai pensar, meu Deus, quanta coisa ruim esse cara falou. Mas ele estava abrindo o coração dele com Deus. Ele estava abrindo o coração dele com Deus. Será que nós temos feito isso? Porque, irmãos, a gente não tem que guardar as coisas. Deus diz que os seus ouvidos não estão fechados. Pelo contrário, estão abertos às orações que nós fizermos. Ele quer nos ouvir. Tanto é que tem um outro versículo onde ele diz: apresenta-me a tua causa. Ele quer saber a realidade do que nós estamos passando. E nós não temos que fantasiar as coisas.
Nós temos que viver dentro de uma realidade. E foi isso que o profeta fez. Ele falou com propriedade sobre a realidade que ele estava vivenciando. Mas ele diz: o que eu quero colocar na minha mente, o que eu quero lançar na minha mente, é aquilo que me traz esperança. E sabe que se eu for analisar o significado de esperança, diz, é uma crença emocional na possibilidade de recursos positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida. Ou ainda, mais resumidamente, é eu me posicionar para acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicação do contrário. E quando ele fala de esperança, ele está falando de Deus. Ele, vendo a realidade, ele lançou o seu olhar na pessoa de Deus. É interessante, irmão, se você ler o livro todo de Lamentações, você vai entender exatamente essa questão, onde o profeta expõe toda a situação, e ele faz uma pausa, e aí ele se lembra das promessas de Deus, ele olha para Deus, e aí ele decide, mas para aí, o que importa é que em Deus, e nas suas promessas, eu posso sim ter confiança. E sobre esta verdade de que em Deus eu tenho como confiar, e essa confiança é uma confiança que gera crédito, e esse crédito me faz crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, então verdadeiramente eu posso ter esperança no meu coração. É isso que ele define no seu discurso. E ele deixa claro que ele quer colocar isso imprimido na sua mente. Ele, não, para aí. O que eu preciso lançar na minha mente é essa confiança em Deus que abre a minha mente para entender que Deus é fiel à sua palavra. E por ele ser fiel à sua palavra, por maior que seja a aflição, nós podemos crer que é possível acontecer algo contrário à realidade, porque, como disse Jesus, acaso há algo impossível para Deus? Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meus queridos, que nós podemos estar enfrentando as piores realidades adversas contra a nossa vida, mas nós permanecemos debaixo da destra fiel de Deus. Ele continua sendo nosso Senhor, e a sua soberania nos basta. Porque a soberania de Deus é suficientemente poderosa para nos prover de tudo que é necessário para que nós tenhamos vitórias, bênçãos, conquistas e milagres, mesmo em meio às piores adversidades. Mesmo em meio à maior desolação. E eu creio que tem uma palavra que define isso com clareza diante do poder de Deus. Quando ele diz assim: eu farei florescer o teu deserto. Isso é algo que expõe totalmente o poder de Deus, porque, irmãos, o que é que floresce no deserto? Agora, se Deus diz, floresce. Floresce. E a palavra de Deus, ela sempre mostra que Deus, quando diz, Ele faz. Querem ver? É só você lembrar como é que foi a travessia do povo de Israel
na sua peregrinação de 40 anos no deserto. Olha para mim aqui, faltou água, faltou pão, faltou carne. Dá para entender, irmãos? Deus tira a água da rocha, meu querido. Deus faz descer pão do céu. Mas Ele cuida dos seus. Quero trazer a memória. Por que Ele fala memória? Porque algumas traduções dizem coração. A Bíblia, quando fala de coração, está falando do centro das emoções, né? E se eu for entender, o centro das emoções é o centro dos meus pensamentos. O centro dos meus pensamentos são as minhas memórias. Então, quando ele diz quero trazer a memória, ele está falando do centro das vontades, do centro das emoções, do centro do seu intelecto. É ali que ele quer aplicar a esperança. Porque quando eu aplico a esperança na minha estrutura de pensamento, no meu senso de vontade, na minha estrutura cognitiva comportamental, quando eu lanço sobre ela esperança, há uma motivação interna que me impulsiona a ir para frente, a crer que ainda há coisas melhores e mais excelentes, porque é Deus que está provendo. Sabe qual é o maior problema dos crentes? É querer fazer em vez de deixar Deus fazer. Como assim, pastor? Tem um versículo que diz assim, o próprio Deus falando, eu irei adiante de vós. Tem outro versículo onde Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu pergunto uma coisa, se Deus diz que Ele vai na frente, e se Jesus diz que é para seguir Ele, aonde que eu tenho que estar? Na frente ou atrás? Hã? Não tem uns provérbios populares, não bota o carro na frente dos bois? É mais ou menos a mesma coisa. Deus diz, eu vou adiante de vós. Aí tem aqueles, não, parei, deixa que eu faço. Eu é que sei, eu é que tenho ideia. Eu é que já pensei como é que vou fazer. Aí vocês acham que Deus vai adiante? Aí a gente está seguindo? Ô pastor, meus queridos, se a gente crê em Deus, a gente não pode fazer as coisas sem antes orar. E apresentar diante de Deus as nossas demandas. E deixar Ele conduzir. Coisa gostosa quando alguém diz que vai na frente. Não é verdade? Eu adoro quando alguém diz que vai na frente. Até porque a gente tem muito mais domínio da situação quando tem alguém na frente, não é verdade? Se tropeçou, eu já sei que não é para pisar onde pisou, certo? Se pegou a rota errada, eu já sei que não é para ir por ali, porque não vai dar o mesmo resultado, porque o cara teve que dar a volta e tomar o outro caminho. Estão entendendo? Para que eu vou fazer o trabalho se Deus disse, eu vou adiante de vós? Para que eu vou ficar temeroso diante das situações que eu desconheço, se Jesus disse, segue-me, deixa que Ele enfrenta. Ele botou o pezinho ali, eu boto o pezinho ali. Ele botou o pezinho lá, eu boto o pezinho lá. Mas tem gente que quer meter os pés pelas mãos, irmãos. Tem muita gente chorando, enquanto tem muitos vendendo lenço. Não é verdade? Irmãos, eu já recebi tanto testemunho
de pessoas que mesmo em meio à pandemia, estão prosperando grandemente. Por quê? Porque enquanto uns estão chorando, alguém está vendendo lenço. Nós não somos a geração do mimimi, meus queridos. Nós somos o exército de Deus, que tem um general que vai na frente e ele abre o caminho para nós cruzar em vitória e conquistar o território. Essa é a verdade. Quando eu entendo isso, é isso que o profeta está dizendo. Para aí, o cenário é de desolação, mas eu tenho motivo para ter esperança, e por eu ter motivo de ter esperança, porque fiel é aquele que me fez as promessas, então eu prossigo para o alvo. A gente tem que aprender a trabalhar a nossa mente, irmãos. A gente tem que aprender a trabalhar a nossa mente. Porque o tipo de informações que você lança na sua mente, ou te paralisa, ou te lança para frente. Não tem outra. Ou vai te travar, ou vai te impulsionar. A nossa mente comanda tudo, meus queridos. E a maneira com que eu decido alimentar ela, é a maneira com que as coisas vão acontecer na minha vida. O profeta, olha, essa é a realidade, mas eu quero prosseguir, porque eu sei que em Deus há um novo cenário para mim. O profeta creu assim. Ele creu assim. Por isso ele deixou essa realidade exposta para mim e para você. Porque ele decidiu controlar as suas emoções, o seu intelecto, o centro das suas vontades, diante da verdade de que Deus era suficientemente poderoso para mudar todas as circunstâncias desfavoráveis que ele estava vivendo. Se eu pegar lá em Filipenses, abra lá comigo, Filipenses capítulo 3, nos versos 13 e 14. Tem uma declaração muito inteligente de Paulo. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim o apóstolo: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Pastor, o que ele faz? Ele mesmo declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora olha para mim aqui. Isso daqui é uma declaração do que Paulo decidiu fazer. Não é algo que ele foi impulsionado a fazer por uma manifestação de revelação de Deus, pela boca de alguém, ou pela ação do Espírito Santo. Não foi nada disso. Foi algo que ele decidiu fazer. Ele diz ali: uma coisa eu faço. Isso é um posicionamento, é uma decisão. Agora olha para mim aqui, quem foi Paulo? O cara que perseguiu a igreja de Cristo, o cara que matou cristãos, o cara que prendeu cristãos, o cara que pegou cartas para destruir as seitas, que como ele chamava as seitas dos cristãos. Paulo tinha um histórico, diante da realidade dos fatos que ele mesmo promoveu, bem complicado o histórico dele.
O testemunho de vida dele até aquele momento do encontro com Jesus no caminho de Damasco era uma realidade onde tinha assassinato, perseguição, calúnia, difamação, oposição ao próprio Deus. E oposição ao próprio Deus é rebeldia. Olha o histórico dele. Agora me diz, aonde está escrito em algum dos relatos de Paulo que ele ficou chorando mágoa? Aonde está escrito que ele ficou de mimimi, de dodói, de ó vida, ó azar, ó desgraça, o que eu fui fazer, por que eu fiz isso, por que eu tomei aquelas atitudes, por que eu dirigi minha vida desse jeito, por que eu não pensei diferente, por que eu não analisei as coisas de outra maneira? Tem algum lugar que diga que Paulo ficou assim? Agora, eu pergunto para você, tem alguém registrado na Bíblia que abriu mais igreja, que foi mais desbravador na pregação do Evangelho do que Paulo? Tem? Nem Pedro. E pode pegar o histórico de todos os outros apóstolos. Paulo bota eles no bolso e com sobra. Dá para entender? Por quê? Porque ele tomou uma decisão: não vou ficar enchendo a minha memória de mimimi, de sofrimento, de ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu decidi errado, ai, porque... Não, ele disse: uma coisa eu faço, uma coisa eu decido, uma coisa eu aplico na minha memória. Eu deixo para trás a desolação, a destruição, a derrota, esse cenário de morte, e prossigo na esperança de que o que está me proposto em Cristo Jesus há de se cumprir, porque eu posso confiar naquele que fez a promessa. Foi isso que ele decidiu, irmãos. E foi assim que ele pautou a vida dele. Tinha um monte de gente que lembrava do passado dele, mas todas as vezes ele lançava para o futuro. Não, eu preciso ir para Roma, tem pessoas lá que precisam ouvir o Evangelho. Não, eu preciso ir para Filipos, lá tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ah, eu preciso ir para Éfeso, enquanto os outros diziam: ah, aquele era o perseguidor, ah, aquele matou, ah, aquele ajudou a matarem a pedrada a Estevão, ele estava lá. Enquanto os outros ficavam perdendo tempo com o passado dele, ele avançava para o futuro. Pastor, o que é que isso quer dizer? O que quer dizer, meus queridos? O que a gente não pode mudar, já está solucionado. Vamos para frente. Vamos para frente. Não dá para mudar? Vamos para frente. Tomou decisão errada? Arcou com as consequências? Vamos para frente. Levou prejuízo? Meu querido, arremanga as mangas. Vamos para frente. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero lançar na minha mente aquilo que me lança para usufruir das promessas. O inimigo sempre vai querer te lembrar das derrotas, mas Jesus está sempre repetindo e repetindo sempre: em mim sois mais do que vencedores. É sobre essas vitórias que a gente tem que viver. Ah, pastor, o senhor fala porque o senhor nunca passou. Oh, meus queridos, já passei cada cortado. Já passei cada cortado. Teve uma vez, agora me lembrei aqui, tinha um pastor ministrando na igreja onde eu me converti, lá na cidade de Uruguaiana,
E ele estava fazendo uma cruzada missionária, né? A gente chamava de cruzadas missionárias e coisa e tal. E ele fez um propósito. E nesse propósito você tinha que dar uma oferta de valor X, Y ou o valor da tua idade. Irmãos, eu não andava de ônibus para economizar moedinha para comprar saquinho de leite para minhas filhas poder tomar a mamadeira. Amém? Mas eu senti no meu coração que Deus tinha um mover naquele propósito que foi lançado. E eu me lembro que eu fiz a seguinte oração. Eu disse: Deus, se através do propósito que está sendo lançado pela boca do teu profeta, tu quer me abençoar, eu quero que tu coloque na minha mão o valor da minha idade. Porque a tua palavra diz que tu dá semente ao semeador. Ô pastor, como assim? Meu querido, está escrito que Deus dá semente a quem tem postura, a quem tem atitude de semear. Ou seja, se tu no teu coração tem a intenção de ser semeador, por essa intenção, Deus coloca na tua mão as sementes. É isso que a palavra quer dizer. Estão entendendo? E uma das coisas que eu aprendi na trajetória da minha caminhada de fé é lembrar a Deus o que Ele diz. Eu sempre cavoco tudo que eu posso ali para dizer: Deus, tu falou. Não foi homem nenhum que disse. Estão entendendo, irmãos? Eu orei e falei para Deus: tu disse que tu dá semente ao semeador. Se tu tem propósito comigo para me abençoar a vida, eu quero que tu coloque a semente na minha mão do valor da minha idade. Claro que na época era facinho para Deus, que eu tinha 20 e pouquinho, né? Era mais fácil. Agora o negócio ia ficar mais pesado. Eu fiz o propósito no meu coração. Num dos dias da campanha, só para você ter ideia, o pastor chamou para orar de joelho lá na frente. E eu fui um dos que fiquei de pé. Ô pastor, por que o senhor não se ajoelhou? Porque eu tinha vergonha, irmão. Se eu me ajoelhasse, as pessoas iam ler a notícia do dia na sola do meu sapato. O negócio era assim, irmãos. O sapato que eu tinha umas 4, 5 folhas de jornal dobrada, que era para não encostar a palma do pé no chão. Pastor, o senhor andava de sapato furado? Andava. Não tinha dinheiro para comprar. Calça jeans surrada, né? E uma camisa branca, já velhinha, que eu ganhei de segunda mão. Aí eu não me ajoelhei porque eu tinha vergonha. E aí eu olhei aquelas pessoas tudo ajoelhadas e eu queria estar ajoelhado. E aí eu falava com Deus essas coisas. Eu dizia a verdade para Deus. Adiantava ficar falando coisa que não era? Não, tem que falar a realidade, irmãos. No domingo era o dia de entregar o voto no envelope. Para encurtar a história, no sábado uma pessoa me deu uma oferta, que nem o Tuta contou aqui, né? Chegou uma pessoa para ele, entregou um envelope. Para mim a mesma coisa, a pessoa deu um envelope e disse que Deus tocou no coração dela. Quando eu abri, qual é o valor que estava no envelope? A minha idade. Foi o momento mais feliz na minha vida, eu no domingo, quando todas as pessoas estavam na fila para entregar o voto e receber a unção e a palavra profética, eu poder estar junto ali. Tinha uma alegria enorme no meu coração poder estar ali. E eu fui lá na frente, e o profeta lançou na minha vida. Ele disse: Deus me diz que tu há de prosperar
e tu vai te surpreender com a prosperidade que vai ter na tua vida. E ele disse assim para mim: eu quero que tu olhe agora na tua mão. E quando eu olhei na minha mão, estava cheia de pó de ouro. Ô pastor, isso é possível? É possível. Eu mesmo já ministrei isso algumas vezes. Alguém estava no culto aqui alguma vez que eu ministrei? Pó de ouro nas mãos? Ó, 1, 2,